como se as duas coisas não pudessem coexistir. E talvez esse medo inconsciente seja esse, do tipo, eu vou me destacar muito, eu vou ter muito trabalho e de repente eu vou deteriorar a minha relação. Olá, Libra. Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura para o signo de Libra. Se você tem o signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Libra, talvez a leitura seja para você. Lembrando que se trata de uma leitura geral intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto, se conecte apenas àquilo que faz sentido para você nesse momento da sua vida, tá certo? Vamos às 10 cartas para Libra. Lembrando também que no primeiro comentário fixado, eu deixo o meu WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta particular comigo. Fundo do deck para Libra. 2 de ouros, a carta da mudança. Tô me conectando aqui a librianos que tem tudo para dar certo, tem tudo para mudar, para sair de uma situação que não está legal na sua vida, seja afetiva, profissional, familiar, e está com medo de dar certo. É a famosa autossabotagem. Porque abriu para Libra falando sobre o movimento pleno. Seguir viagem, a carta do carro. Fala sobre essa possibilidade de você trilhar um novo caminho na sua vida. Mas você ainda, a sabotagem, né? O sol aqui cruzado é como se o seu desafio fosse você se reconhecer como merecedor disso, tá? Ao mesmo tempo você quer, mas tem alguma coisa lá no fundinho que fala, mas será? Será mesmo que isso é para mim? E a carta, o 8 de paus, fala sobre grandes possibilidades de realização que você vislumbra. As ideias que você tem, elas são muito criativas. Eu não sei o que você está pensando em fazer, iniciar um projeto, um novo trabalho, uma transição, mas assim, tem uma possibilidade enorme de dar certo. Só que para isso você tem que apostar em você, tá? A carta do valor no seu inconsciente é como se você não se desse o devido crédito, como se você ainda precisasse de uma validação externa, de alguém te incentivando, alguém falando que você é capaz, porque você mesmo lá no fundo, você meio que duvida, tá? Existe já um histórico de sucesso, de coisas boas que você fez, que você criou para você, tá? Porque essa carta ela vem na posição do passado. Então, assim, é como se você estivesse subindo cada degrau de uma vez, tá? Pode ser aquela pessoa que começou ali bem pequenininha no trabalho, por exemplo, e de repente conseguiu expandir, ou de repente conseguiu ter o seu próprio negócio, e agora está tentando dar um passo além, mas você ainda tem que lutar, porque a princesa de espadas é a princesa que muda de cenário, mas parece que ela só consegue mudar de cenário quando algo é desconstruído. E o que eu vejo aqui não é exatamente uma crise que você está passando, porque no passado mostra que houve sucesso. Então, assim, às vezes, quando a água bate na bunda e você tem a necessidade, aí tá com medo mesmo, mas você vai. Agora, quando as coisas estão estáveis, estão boas e você precisa dar um passo além, você puxa o freio de mão. É como se o tarot dissesse aqui, você só tem esse impulso quando não tem alternativa, do tipo a casa caiu. Agora, quando as coisas estão bem, como é que você vai crescer? Você vai querer quebrar para depois crescer? Não é assim que funciona, tá? E vem me confirmando exatamente com essas duas cartas, que é o ganho e o fracasso, né? São os dois lados. E parece que você, no fundo, fica assim: tenho força de me reerguer e me reconstruir. Mas quando eu tô no caminho certo, parece que eu não tenho tanta força de dar um passo além. Eu vou ficando assim lá no morno, sabe? E
Você veio aqui representado, Libra, como eremita. O eremita é alguém que precisa de um tempo para si mesmo, para olhar para sua luz e para sua sombra, tá? Talvez a luz aqui seja representado pelo ganho e a sombra pela perda. Ressignificar, talvez histórias da sua família até. Talvez você não tenha passado exatamente por uma falência, por uma grande perda, uma situação ali de muito desamparo, mas você está carregando um medo que pode ser ancestral. Tá? Exatamente eu digo isso porque saiu a carta da Lua ao seu redor. A Lua fala sobre o desconhecido, sobre aquilo que você não tem clareza, você não consegue alcançar. Parece uma coisa, mas é outra. Talvez pareça que é uma dificuldade sua, mas pode ser que você esteja em lealdade com alguém do seu sistema familiar e recuperando inconscientemente essas memórias, né? A história do que aconteceu. Por exemplo, uma família que teve um histórico de perda, trabalhou muito e depois perdeu tudo. Em N situações, que seja, foi roubada, ou no jogo, ou teve que abandonar tudo e ir embora, enfim. São N situações, mas aqui fala que o oculto é o que está dominando ao seu redor. E talvez por isso você fique sempre reticente em dar o próximo passo. Você tem o desejo da vitória, do ganho, só que o medo da derrota é maior. E aí você vai ficando estagnado, né? E no fundo do deck vem a mudança falando que é preciso quebrar esse padrão, que você também tem que se autorizar a dar um passo além. Mesmo quando a situação já está boa. A situação está boa, mas ela pode ficar melhor. E por que não? Né? Se é um desejo seu, se você tem criatividade, se você tem fôlego para isso. Então vamos ver outros conselhos aqui para Libra. O que mais para Libra nesse momento? O que é importante que Libra veja nesse momento? A repetição de padrões. Parece que você fica nesse morno, né? Nem quente nem frio, e sempre com o pezinho atrás, com medo de que puxem o seu tapete, tá? Veio a carta do diabo aqui, ó, é com relação ao trabalho, tá? É como se o tarot dissesse, você acaba achando que se você der um passo a mais, você vai estar crescendo o olho, você vai estar querendo uma coisa além, ou você está sendo egoísta, é alguma coisa nesse sentido com relação ao trabalho. Olha, é totalmente por questões emocionais aqui, a paralisia do emocional. Quando emocionalmente você não se autoriza, você acaba deixando escapar as oportunidades, porque tem algo em você que ressoa com medo, né? Medo do fracasso, medo de não dar certo, sendo que existe total possibilidade da vitória. Então, eu vejo aqui, estou me conectando com pessoas que já deram passos importantes, mas poderiam ter dado passos a mais e por medo, por condicionamentos, olha, por dores que aconteceram, não exatamente suas dores, mas podem ser dores de familiares. É como se você tomasse algumas histórias como exemplo, tá? Você acaba segurando o seu impulso. Você fica muito mais pensando. É como se você olhasse as possibilidades de dar errado e desse muito mais fé e crédito no que pode dar errado e minimizasse as possibilidades de dar certo. Tá? Você está focando muito numa coisa e esquecendo do outro lado. E você tem grande força de trabalho, trabalhar como um touro, plantar as suas sementes, arar a terra, fazer crescer. É uma grande potência de trabalho, mas precisa olhar para isso, porque senão você fica ali como um burro de carga e não consegue crescer, ocupar outras posições, gerenciar, ter uma equipe, por exemplo, né? Você fica sendo aquela pessoa que faz tudo e não consegue
deslanchar. Eu acho que o problema tá aí, no deslanchar. O que mais é importante para Libra nesse momento? Olha, a questão da instituição ou empresa, como já saiu o trabalho, o empoderamento seria alguém muito importante num cargo maior, superior, porém vem o pendurado, é como se essa possibilidade tivesse engessada. O que mais para Libra? Medo de não dar conta. Ó, você se bloqueia, tá? Não é alguém que te bloqueia, é você puramente que está se bloqueando com medo da ruína, do fracasso, de alguma forma pensar, é um passo maior do que a minha perna, é melhor não. E você está fechando inconscientemente o caminho, tá? São os bloqueios internos aqui. Olha, o tarô pede ressignificação das suas crenças. Você precisa de uma lavagem cerebral no melhor sentido. É, tipo assim, precisa lavar todas as ideias ali limitantes e recomeçar do zero. É como se fosse um restart, tá? Você precisa confiar, acreditar e internamente essa magia acontecer é transformar o chumbo em ouro. Então, assim, transformar esse medo, que pode ser um medo ali ancestral, transgeracional, realmente, transformar isso numa potência sua, tá? Ó, o poder de realização do mago. O mago, aqui, ó, o louco zero, o mago um. É o tarô falando, siga a jornada, né? Saia da intenção e vá para atitude. Aqui são as coisas tomando corpo. E é exatamente aquilo, nesse passinho, né? A criatividade do louco, ela é, assim, ela é exagerada até. E você precisa canalizar isso para atos concretos. Sem isso, você fica estagnado. Tá? Então, são os conselhos do tarô aqui. Vamos às energias finais. Quais são os conselhos finais para Libra? Olha só. Essa crença que eu falei, que pode não ser sua, pode ser uma história familiar, aqui o tarot tá me falando claramente o seguinte: é assim, parece que existe um dogma dentro da sua família, tá? Não sei se você pratica isso conscientemente, mas existe essa potência, essa força dessa história na família, que é assim: se você ganha dinheiro, você não tem sorte no amor, né? Se você perde dinheiro, você tem sorte no amor. Tá? É como se o amor e o dinheiro estivessem em posições opostas. Então, se você apostar muito, prosperar muito, talvez você perca a sua família ou a pessoa que você mais ama. Claro, isso já é um freio por si só, né? Você está condicionando uma coisa à outra. E o perder está aqui representado pela torre, pela ruptura. É como se as duas coisas não pudessem coexistir. E talvez esse medo inconsciente seja esse, do tipo, eu vou me destacar muito, eu vou ter muito trabalho e de repente eu vou deteriorar a minha relação, tá? Veja se você consegue dar liga, né? Colocar as coisas no devido lugar. Então, essas são as cartas para Libra. Eu agradeço a você que me acompanhou até aqui. Assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade, pedindo que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.